Resultado do julgamento. A unanimidade acolheram a preliminar de conexão e, no mérito, deram provimento ao recurso interposto por Bruno Augusto de Jesus Ferreira e G.R. da Silva, segundo recorrentes, e, por maioria, negaram o provimento ao recurso do Ministério Público, primeiro recorrente, nos termos do voto do relator. Assistiu ao julgamento pela parte recorrente, doutor Flávio. Sou Flávio Ribeiro, advogado e sócio do escritório Ladir Franco Ribeiro, advogados. E estou aqui para prestar esclarecimentos à população de Frutal sobre um importante julgamento ocorrido hoje no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Esse julgamento ele se referiu a uma ação de investigação judicial eleitoral proposta no município em desfavor do prefeito Bruno, proposta pelos seus adversários políticos. E nessa ação, esses adversários questionavam diversas ações promovidas pela prefeitura em benefício da cidade e de sua população, as quais esses adversários políticos sustentavam o uso eleitoral. Que ações eram estas? Realização de eventos em benefício da população, realização de obras de asfaltamento que efetivamente também tiveram o escopo de beneficiar a população de Frutal, como também a realização de um programa de regularização habitacional dentro do município de Frutal. Para os adversários políticos, todas essas ações reconhecidamente de interesse público foram utilizadas em benefício político do então prefeito. Por essa razão, reclamavam esses adversários políticos que as eleições realizadas e decididas por ampla maioria de votos no município fossem anuladas. Ficou provado e reconhecido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, por sua maioria, de que todas essas ações, em momento algum, foram desempenhadas de maneira irregular, mas ao contrário, eram ações administrativas necessárias, legítimas e realizadas em benefício da cidade e do povo de Frutal. Contra essa decisão, cabe recurso? Cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Porém, como a matéria ela foi decidida num rigoroso exame das provas, onde ficou cabalmente refutado todos os elementos que vinham sendo ardilosa e indevidamente sustentados pelos adversários políticos do prefeito Bruno, entendemos uma enorme dificuldade processual de que esse eventual recurso, caso proposto, ele seja admitido pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral de Minas, tão menos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Reafirmo, tivemos a grata satisfação de ter uma atuação que nada mais, nada menos fez justiça ao prefeito Bruno, mas, sobretudo, fez justiça à cidade e à população de Frutal, que majoritariamente deu um sim ao prefeito municipal para que continuasse governando, e diga-se de passagem, governando muito bem o município de Frutal. Na sessão do dia 11 de março, a unanimidade acolheram a preliminar de conexão e, no mérito, após o relator, o primeiro, o segundo e terceiro vogais negarem provimento ao recurso, pediu vista o desembargador federal Lincoln Rodrigues de Faria para a data de hoje. Nesse caso aqui se refere apenas a um recurso, é isso, né? Resultado do julgamento. A unanimidade acolheram a preliminar de conexão e, por maioria, negaram o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Nós tivemos em 2024 as eleições municipais. Naquela eleição, nós consagramos a reeleição, juntamente com o GR, fomos reeleitos aí com mais de 62% dos votos, contabilizando aí mais de 10 mil votos na frente do segundo colocado e mais de 15 mil votos na frente do terceiro colocado. Só que a eleição em Frutal foi marcada por muitas denúncias, muitas questões antidemocráticas, e uma delas foi a questão dos processos eleitorais. Durante as eleições municipais, os nossos adversários eles encheram, o Ministério Público Eleitoral com denúncias vazias. Vocês já sabem muito bem, já falei muito disso aqui na rede social. As denúncias que eles fizeram foram baseadas em obra do asfalto,
também na questão dos eventos promovidos pela Prefeitura de Frutal, denunciaram também o REURB, que é a regularização fundiária urbana, que a gente está regularizando aí as propriedades no município, uma vez que Frutal tem aí muitas propriedades, né, no perímetro urbano, também no rural, que não tem documento, a gente está fazendo essa documentação. Denunciaram também o uso de camisetas, adesivos, enfim, uma revista que nós fizemos lá ainda antes da eleição, fazendo uma prestação de conta para a sociedade. Então, realmente, denúncias infundadas, né? Não foi nada de grave, de desvio de dinheiro, de compra de votos, enfim, coisas bem infundadas mesmo. E a tentativa dos nossos adversários ao fazer isso eram justamente anular as eleições de Frutal. Essas denúncias, essas ações na justiça, elas foram promovidas antes do período eleitoral. Então, basicamente, o que os nossos adversários pediram nessas denúncias e nessas ações foram, antes da eleição, se fosse julgado nas eleições, era a cassação da nossa candidatura, e se fosse julgado depois da eleição, que fosse então cassado o nosso diploma de prefeito e vice-prefeito. E para você poder entender, foram 3 ações na justiça. Uma ação foi promovida pelo Ministério Público Eleitoral de Frutal. Essa ação promovida pelo Ministério Público foi oriunda, né, originou-se das várias denúncias que os nossos adversários fizeram ao Ministério Público Eleitoral. E o Ministério Público Eleitoral pegou todas essas denúncias, muitas delas feitas no anonimato, e isso gerou um processo. E aí nós tivemos mais 2 processos. Um processo foi movido pelo PL, na época que tinha o Adriano, candidato a prefeito, e o Sargento Torres, candidato a vice-prefeito, e teve ainda também uma outra ação também proposta na Justiça, que foi pela coligação Mudança de Verdade, que na época tinha o Romero como candidato a prefeito e o São do Chatão como candidato a vice-prefeito. Então foram 3 ações praticamente iguais, com o mesmo assunto, com as mesmas denúncias, com o mesmo tema, né? E aí acontece que no ano passado, a Justiça Eleitoral de Frutal, ela julgou essas ações, né? Julgou 2 e julgou agora mais uma recentemente. E julgou improcedente essas ações, ou seja, o que era pedido nessas ações era a cassação do nosso mandato, tanto do meu quanto do GR, e com isso Frutal teria que ser feita uma nova eleição municipal. Essa era o principal objetivo dos nossos adversários. Mas a Justiça Eleitoral em Frutal, ela entendeu que não houve gravidade para anular a eleição. Então a Justiça Eleitoral, ela negou esse pedido nos 3 processos. Pois bem, 2 desses processos, o processo movido pelo Ministério Público Eleitoral e o processo movido pela coligação Mudança de Verdade, que tinha como candidato o Romero e o São, esses 2 processos eles fizeram recurso para Belo Horizonte. O processo do PL, que foi movido pelo PL na época da eleição, que tinha o Adriano e o Sargento Torres como candidato, esse não teve recurso para Belo Horizonte, porque o PL em Frutal mudou a direção do partido. Então a direção do partido nova que assumiu, entendeu por não fazer o recurso. Então esse processo movido pelo PL de Frutal, ele morreu, encerrou-se lá em Frutal. São 6 desembargadores que votam. Ali o plenário, né, é composto por 7 desembargadores. Um desembargador é o presidente e os outros 6 são membros ali da corte. E aí, lá no dia 11 de março, 4 dos 6 desembargadores votaram o processo, votaram o julgamento. Então o relator é o primeiro a votar, ele votou pela improcedência, né, mantendo a decisão da primeira instância lá na Justiça de Frutal, e também ele tirou a multa. Depois disso, mais 3 desembargadores acompanharam o voto do relator, ou seja, 4 votos, aí já consagrou, né, a vitória, uma vez que precisavam ali da maioria, e a maioria decidiu que não houve nenhuma irregularidade. E o julgamento foi retomado hoje, quarta-feira, dia 8 de abril. O julgamento foi tomado hoje, o desembargador que pediu vistas
mas o último que ia votar, eles votaram pelo provimento do recurso do Ministério Público, ou seja, pela nossa condenação. No final, o placar ficou de 4-2. 4-2, reconhecendo a legitimidade das eleições de Frutal. Ou seja, mais uma vez a verdade prevaleceu e principalmente prevaleceu a vontade da população. A população que no dia 6 de outubro de 2024 foi às urnas e votou. Escolheu o seu prefeito, escolheu os seus vereadores democraticamente. E houve todo esse trabalho para tentar anular as eleições que foi legítima, e isso agora foi reconhecido pela Justiça. E fica provado também que a eleição se ganha no voto de decisão colegiada do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Prevaleceu a vontade do povo.